Irmãos, minhas amadas irmãs, vamos rezar bem sentados a oração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus queridos irmãos, chegamos ao 6º domingo da Páscoa. Ainda precisamos meditar bem forte durante mais 2 semanas que Jesus ressuscitou. Inclusive as canções, viu, Ney? Tem que ser sempre de Páscoa. E agora preparação para o Espírito Santo, que é o coroamento da Páscoa. Então, cantar esses cantos que a gente só canta uma vez no ano, no tempo pascal, os cantos próprios da Páscoa, porque isso nos leva a meditar sobre essa verdade. É uma verdade tão importante que Jesus está vivo. Mas nós escutamos o Evangelho de São João, capítulo 15, onde Jesus está prestes a dar a vida por nós. É a quinta-feira santa, e ele então, sabendo que resta pouco tempo, ele abre o seu coração. Primeiro ele nos dá a sua Eucaristia, vai nos dar a sua mãe, mas entre esses 2 grandes tesouros que ele nos deu, seu santíssimo corpo e sangue, alma e divindade, que é a sua Eucaristia, e a sua mãe, ele nos deu o grande testamento. O que é um testamento? Quando uma pessoa vai morrer, ela deixa o testamento, o que ela quer deixar como presente, como herança, e para quem ela quer deixar especificamente. Então, para todos nós, seus discípulos, ele nos deixou a Eucaristia, sua mãe, e esse testamento. Em que consiste esse testamento? Num verdadeiro mandamento, que ele resumiu acima de tudo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas. Mas diz São João que quem diz que ama a Deus, que é amor, mas não ver esse Deus e não ama o seu irmão que está vendo, é um mentiroso. Ou seja, o amor a Deus é provado, é autenticado no amor ao irmão, na caridade para com o próximo, especialmente aquele que mais precisa. Então, esse amor é a prova de que nós estamos em intimidade com o Senhor, que não somos apenas servos, empregados, que não apenas seguimos essa doutrina como com medo de ir para o inferno. Não, que nós somos amigos de Jesus, que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas antes de tudo foi Ele que nos escolheu e nos capacitou e nos deu o seu Espírito Santo e nos deu tantas graças. Esse amor também, como nós ouvimos na segunda leitura, o capítulo 4 da primeira carta de São João, deve ser para nós a consciência de que nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação para os nossos pecados. Então, por mais que a gente ame a Deus, por mais que a gente reze, seja bom, faça o bem, ande corretamente, nós vamos ter sempre uma dívida imensa para com Deus, porque o que é que pode se comparar ao amor de Deus, que tanto nos amou que deu o seu Filho? O que é que se pode comparar a Cristo Jesus, Ele dando a sua própria vida, sacrificando todo o seu ser, derramando cada gota do seu sangue pela nossa salvação? O que é que pode ser comparado a isso? Será que eu tenho o direito realmente de dizer a Deus: Senhor, eu estou rezando tanto, eu estou me esforçando, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo as penitências, eu estou rezando tanto como nunca rezei, e por que o Senhor não me atende? Cada vez que vier essa vontade de cobrar de Deus, de não entender porque Ele está permitindo algum sofrimento na sua vida, ou porque Ele usa de paciência ou de demora para lhe preparar realmente para você estar preparado não só para receber uma graça, mas para viver na graça dele, olhe para a cruz. Ali está a grande prova de amor. Por isso que jamais as nossas igrejas não podem deixar de ter a cruz
Os protestantes não entendem, dizem: vocês adoram um Deus morto. Não, nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Deus que está vivo, mas que morreu por nós, que responde a todas as nossas angústias, que quando nós olhamos para Ele na cruz, eu me lembro que Ele deu a vida por mim e que eu preciso também dar a minha vida por Ele, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, como um casamento. Meus irmãos, por que os casais hoje se acabam logo na separação, às vezes nos primeiros anos de casamento? Porque as pessoas querem ser felizes, elas pensam que o outro vai só fazê-la feliz, ela quer sugar tudo da outra pessoa. As pessoas estão acostumadas a não servir, mas a serem servidas. E no casamento não é isso. Eu sou feliz quando eu amo, como eu sirvo. Você e eu, meu irmão, minha irmã, nós somos uma fonte. Que adianta uma fonte só querer receber água? Ela tem que dar água, e cada vez que ela dá mais água, mais ela é feliz, mais ela é fonte, mais ela é plena, realizada, mas ela cumpre a missão para que ela nasceu. A fonte nasceu para jorrar. Diga ao seu irmão: você nasceu para servir. Se você não servir, você não serve para nada. Não serve para nada. Que serventia tem um poço vazio? Você está morrendo de sede, aí passa e encontra um poço até bonito, todo ali, mas vazio, sem uma gota d'água. Para que serve? Para que serve um cristão que não sabe amar, não sabe servir, não sabe se doar? Para que um casamento onde você só quer que o outro mude, que o outro faça os seus gostos, e você não tem capacidade de se sacrificar pela união dos dois, de doar-se, de amar, de tentar? Ah, Frei, só eu tento, o outro não tenta. Sim, talvez você não tenha tentado tudo que você pode. Talvez ainda o seu amor está muito condicionado a um dar e receber. Aí você deve rezar aquela oração: ó Mestre, fazei que eu procure consolar, compreender, amar, pois é dando, é perdoando e é morrendo se vive para a vida eterna. Uma rosa dada, mesmo que outra pessoa jogue no lixo, mas tem tanto valor para você. Nunca tenha vergonha de ser bom, de servir, mesmo que o outro não mereça. Você sai sempre ganhando. Seja bom, mesmo que o outro não mereça, mesmo que o outro não retribua. Seja bom. Não deixe que o comportamento errado reflita em você. Foi isso que aconteceu na primeira leitura e nós ouvimos. São Pedro chega na casa de Cornélio. Cornélio vê que Pedro está tão transbordando de Deus, do Espírito Santo, que eles têm aquela tendência a se ajoelhar, não é? Aí São Pedro diz: não, eu não sou Deus, devemos só se prostrar diante de Deus. Então se levanta Cornélio e começa a anunciar-lhe a salvação. E a salvação se manifesta também na casa daquele pagão, porque Deus veio para todos os homens e mulheres de boa vontade. Eles renunciaram àquelas idolatrias, aqueles falsos deuses, e agora abraçaram a verdadeira fé. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, depois batizados por Pedro, oraram em línguas com os apóstolos, e aí a graça de Deus se manifestou. Porque onde tem um coração que ama, que serve, Deus se faz presente. Eu acho lindo o começo dessa leitura, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. O anjo, quando aparece a Cornélio, diz: suas orações e suas esmolas foram aceitas diante de Deus. Esse homem, mesmo pagão, era um homem bom, um homem de oração, de esmola. E uma pessoa dessa nunca vai se perder. Deus vai fazer com que ela encontre a verdade, a verdadeira fé. Amém? Hoje nós vamos meditar sobre a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então o anjo preparou aquelas crianças com 3 aparições, como nós vimos. Na primeira ensinou a lição da oração. Na segunda,
a oração que tem que ser acompanhada pelo sacrifício. E a terceira, preparou-os e fez a primeira comunhão, para serem almas eucarísticas. Com essas três características, aquelas crianças se prepararam, corresponderam e chegaram rapidamente a uma grande espiritualidade. Apesar de serem tão novos, eles davam um exemplo de amor, de adoração, de cuidado com Deus. Nossa Senhora, vendo que eles estavam preparados, então Nossa Senhora aparece no dia 13 de maio de 1917, ou seja, um ano depois que eles começaram a ver o anjo. Nossa Senhora aparece a eles. Como se deu esta aparição? Vamos escutar. Quando Nossa Senhora apareceu pela primeira vez, a 13 de maio de 1917, Lúcia estava com 10 anos, acabaram de completar, em março, 10 anos. Francisco nascera em junho, estava prestes a completar 9 anos, e Jacinta, que tinha nascido em março de 1910, tinha pouco mais de 7 anos de idade. As aparições de Nossa Senhora se deram atualmente na Cova da Iria, uma propriedade do pai de Lúcia, situada a 2,5 km de Fátima. A Mãe de Deus aparecia por volta do meio-dia, sobre uma azinheira de pouco mais de 1 metro de altura. Então Nossa Senhora aparecia por volta dessa hora que nós estamos vivendo aqui. Por algum misterioso desígnio de Deus, as 3 crianças foram privilegiadas, mas desigualmente. As 3 viam Nossa Senhora, ou seja, eram 3 videntes, todos viam, mas Jacinta via e ouvia, Francisco só via, Lúcia via, ouvia, e era a única que falava com Nossa Senhora. Já anteriormente com o anjo se passara a mesma coisa. Os 3 viram, mas Francisco nunca o ouvira, e somente Lúcia que lhe falara. Os pastorinhos estavam naquele dia 13 brincando de construir uma casinha de pedras em redor de uma moita, quando de repente brilhou uma luz muito intensa. No primeiro momento pensaram que tinha sido um relâmpago, e Lúcia, receosa de uma tempestade, porque é primavera, e às vezes dá umas tempestades muito fortes ali no mês de maio, junho, em Fátima. Ela propôs que retornassem à sua casa. Já haviam descido metade da encosta. Quando vocês forem a Fátima, os que já foram, onde tem hoje a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, que de hora em hora toca aquele sino com essa canção a 13 de maio, muito bonita. Elas estavam ali, E quando eles vinham descendo, estavam mesmo na baixada da Cova da Iria. Chama Cova da Iria, era o terreno de propriedade do pai de Lúcia, porque antes teve ali um santuário, um pequeno santuário a Santa Irene. Irene ou Iria é a mesma coisa, significa a Santa da Paz, Iria significa a paz. Então por isso se chamava Cova da Iria. É uma baixada, um valezinho, onde tinha antigamente uma capela, depois foi destruída a Santa Iria, então chamavam Cova da Iria ou Cova da Irene, de Santa Irene. Já haviam então descido metade da encosta, ou seja, estavam lá em cima, onde hoje é a Basílica, descendo. Quando eles chegaram ali onde está o Sagrado Coração de Jesus, tem uma fonte no centro ali, não tem? O grande pátio, quem conhece Fátima, lembra ou não? Estão dormindo. Quando depararam sobre uma azinheira de mais ou menos 1 metro, uma senhora vestida toda de branco. A azinheira é uma planta típica de lá, ou carrasqueira, é uma planta que tem muito lá. Já tive vontade tantas vezes de trazer uma azinheira, vou trazer a semente, ver se planta e nasce, lá de Fátima.
Já haviam descido quando elas veem uma senhora, eles veem uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo uma luz mais clara e intensa do que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Quer dizer, uma coisa que a gente não pode nem descrever, com a beleza de Nossa Senhora, a luz que ela está envolta. Por isso que as crianças e qualquer um dos videntes, quando vê Nossa Senhora, eles se encantam. Nenhuma imagem, por mais bonita que seja, como já expliquei aqui, chega nem perto do que é a beleza da Mãe de Deus, a luz que ela tem. As crianças surpreendidas pararam bem perto da Senhora, cerca de 1 metro assim, que ela, dentro da luz que ela estava envolvida. E Nossa Senhora que deu início à conversação com Lúcia, dizendo: não tenhais medo, eu não vos faço mal. Essa palavra é tão importante, essa frase, não ter medo, não é? Foi a mesma frase do anjo de Portugal às crianças, não é? E as crianças já estavam mais preparadas, porque já tinham visto o anjo. Mas mesmo assim, quando a gente vê algo celestial, é um medo muito grande. E Nossa Senhora disse: eu não vos faço mal. E aí Lúcia pergunta: de onde é vós mercê? De onde é você? A senhora. Vossa mercê, na realidade, que em português mais pobre fica vossa, vós mercê, né? Que depois terminou ficando o nosso português tão pobre, você, né? De onde é vós mercê, vossa mercê? Aí Nossa Senhora respondeu: eu sou do céu. E que é que vossa mercê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. Meus queridos irmãos, então nós podemos entender que Nossa Senhora, ela tem um plano perfeito, mas ela precisa da nossa colaboração. Não é como a gente imagina, tudo tem que ser os detalhes, como Nossa Senhora. Então, dia 13, a gente sempre acha que 13 é um dia de azar, né? Então, inclusive uma sexta-feira 13, isso é uma bobeira. 13 é o dia de Nossa Senhora, Nossa Senhora Rosa Mística, Nossa Senhora de Fátima, né? Sempre apareceu dia 13. Então, não existe essa coisa de um dia da azar, não é? Isso é coisa da nossa cabeça, é superstição. Dia 13, mesma hora, quer dizer, 10 para o meio-dia, era a hora que Nossa Senhora escolheu. Eu já falei isso, mas repito: Nossa Senhora de Lourdes aparecia de manhã, em 1885, ela aparecia pela manhã. Depois, em Fátima, em 1917, quase 50 anos ou mais depois, ela já aparecia ao meio-dia. E em Medjugorje, que ela prometeu que seriam as últimas aparições públicas dela, ela aparecia 10 para as 6. Ou seja, uma vez eu vi uma explicação de um grande mariólogo chamado René Laurentin, que ele dizia assim: o relógio de Nossa Senhora já está fechando, o dia de Deus, Nossa Senhora está vindo à humanidade dando essas grandes revelações. O tempo está encurtando. Nós precisamos apressar nossa conversão e levar a sério as mensagens de Nossa Senhora. Não é um fato à toa que ela aparece nessas grandes 3 últimas revelações dela à humanidade, em cada uma hora. E então Lúcia pergunta o que ela quer. Ela diz que venham aqui 6 meses. Podiam fazer o favor, que coisa linda, que delicadeza de Nossa Senhora, de vir aqui 6 meses seguindo, dia 13, sempre a mesma hora. Eu vou dizer quem sou e o que eu quero de vocês realmente. Aí Lúcia pergunta: eu também vou para o céu?
Gente, isso devia ser a maior questão da nossa vida. Eu vou para o céu? Eu vou me salvar? Você já se perguntou isso? Onde eu vou viver eternamente? Onde eu vou passar a minha eternidade? Você já se questionou isso? Era o que mais Lúcia queria saber. Era a primeira pergunta que ela faz logo a Nossa Senhora. Nossa Senhora disse: sim, vais. E a Jacinta também. E o Francisco? Lembremos que Jacinta escutava, mas não podia falar. Francisco nem escutava, nem falava, só via. E o Francisco também, mas tem que rezar muitos terços. Diz que quando ele perguntou a Lúcia: Lúcia, o que você perguntou a Nossa Senhora sobre mim? Se você iria para o céu. Ela disse que você vai se rezar muitos textos. Pois diga a ela que, se depender disso, eu rezarei todos os textos possíveis. E disse que naquele dia em diante, uma criança de 9 anos rezava quase sem parar. Diga para o seu irmão: que vergonha. Uma criança que reza tantos textos porque quer ir para o céu, e nós, tão grandes, rezamos com tanta preguiça. Bata no pedir, que vergonha, meu Deus. Se Nossa Senhora também te dissesse: você vai, mas tem que rezar um bocado de texto, será que você teria essa mesma resposta dessa criança? Por isso que 2 anos depois, logo se santificou e Nossa Senhora já levou. Não é? 2 anos depois, em 1919, ele teve uma doença dolorosíssima. Era quase como uma tuberculose nos ossos. Ele sentia dores atrozes, mas ele sempre com um sorriso e oferecia tudo aquilo à Nossa Senhora, sem jamais murmurar, com alegria, morreu com um sorriso, como nós vimos, lembra? Com um sorriso nos lábios. O que a oração pode fazer, a gente não sabe. Por isso acreditemos na Mãe de Deus. E Lúcia, ela se preocupa com 2 amigas que tinham acabado de morrer. E também deve ser também uma das nossas preocupações, a gente rezar. Olha como é importante rezar pelas almas. Lúcia lembrou-se de então de perguntar por 2 jovens, suas amigas, que haviam falecido um pouco antes. Ela pergunta a Nossa Senhora: a Maria das Neves já está no céu? Era muito devota essa menina. E Nossa Senhora disse: enfim, e que foi a misericórdia de Deus que levou, que ela merecia ir para o inferno. E ela foi levada. Uma jovem vai ficar até o fim do mundo no purgatório. Agora imagine eu e você. Por isso rezemos. Não é para a gente ter medo, mas fazer penitência e acordar para a vida. Saber que tudo isso aqui passa. É interessante que a primeira lição da primeira aparição de Nossa Senhora na escola de Nossa Senhora de Fátima é essa. É nos fazer olhar para o céu, para o nosso futuro. Gente, aqui tudo é muito importante, a gente não vai ficar alienado. As pessoas nos acusam de ser alienados, só pensar em rezar e a vida da gente. Não. Quem reza também consegue viver muito bem aqui, o mais que puder. Mas não esquece que sua vida verdadeira está escondida com Cristo no céu. E que somente lá é que nós vamos viver nossa eternidade. Então a senhora fez um convite explícito aos pastorinhos, lhe deu uma vocação altíssima. Aí Nossa Senhora pede: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. As crianças que já tinham sido tão encaminhadas no sacrifício. Quem ensinou oração e sacrifício às crianças? E para fortalecer a Eucaristia, o anjo. Então eles dizem imediatamente: sim, queremos. Lúcia transmite aos 2 o que Nossa Senhora estava falando, e eles: sim, queremos. E Nossa Senhora não esconde. Ela diz: ides, pois, muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto.
Deus, quando chama alguém, seja uma criança, seja um ancião, não importa, Deus chama e capacita. Claro que a gente vai saber que vai passar por dificuldades, mas a gente ficar olhando só para as dificuldades não faz nada na vida. A gente tem que olhar e saber que Nossa Senhora nos prometeu, que Jesus nos prometeu, que a sua graça não nos faltará. A sua graça, a minha graça te basta. É São Paulo que pede para tirar aquele espinho na carne, aquele sofrimento, que reza 3 vezes e ele escuta de Jesus: na fraqueza é que você é forte, porque a minha graça te basta. Então Deus muitas vezes não tira o sofrimento, mas com o sofrimento Ele também dá a graça da gente vencer, para se tornar uma pessoa mais forte. Por isso Nossa Senhora, ao proferir essas palavras, abriu pela primeira vez as mãos que estavam postas, comunicando-nos, diz Lúcia, uma luz tão intensa, que penetrava no peito, no mais íntimo da nossa alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus. E essa luz, mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos, então, por um impulso íntimo, caímos de joelhos e repetimos intimamente, diga comigo: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Então, a segunda lição é essa: Nossa Senhora quer se revelar a nós, porque através de nós ela quer nos dar uma missão para alcançar muitas pessoas, a começar da nossa família. E por isso vai fazer parte da nossa vida os sofrimentos, as dificuldades, os sacrifícios, mas não tenhamos nunca medo. A graça de Deus vai sempre ser maior que qualquer sofrimento. E além disso, ela comunica a graça de Deus, que a gente tem um conhecimento de nós mesmos. Porque muitas vezes a gente acha que a gente se conhece, mas muitas vezes nós somos um eterno desconhecido. Só nos conhecemos verdadeiramente em Deus. Em Deus a gente acaba com esses preconceitos, com esses medos, esse complexo de superioridade ou inferioridade. Em Deus a gente descobre que somos aquilo que somos diante dele e nada mais, que temos o Espírito Santo, que a graça de Deus é maior que tudo. Por isso, amados irmãos, Nossa Senhora acrescentou a última lição: rezem o terço todos os dias. Para quê? Para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Lembremos que estamos em 1917, na Primeira Guerra Mundial, uma guerra terrível. Portugal já está envolvido, muitas famílias sem os pais, sem os filhos, todos envolvidos na guerra. Muitos não voltariam para casa. Você veja o que é um horror de uma guerra, né? E Nossa Senhora pede, dá uma única arma: a oração do terço. Hoje diríamos a oração do rosário. Sim, Fátima, ela pediu o rosário, ela pediu o terço. Em média agora ela já pede o rosário, os 4 terços, né? E muitas pessoas dizem que hoje nem só os 4 terços, mas até muitas vezes 1000 Ave Marias, né, Badia? E é uma graça. Quem quer receber essa graça da oração? Não por quantidade, mas por fé e fidelidade, porque pela oração até uma guerra pode terminar como terminou. A oração muda tudo, irmãos. Deus pode muito bem fazer tudo sozinho, mas Ele espera de nós uma atitude de oração. Ele quer contar com amigos verdadeiros, e aos seus amigos Ele vai revelando os mistérios, coisa que não revela aos outros, Ele revela aos seus amigos. E Nossa Senhora vem formar os verdadeiros amigos de Deus, aqueles que vão levar esse mundo a uma verdadeira conversão. Por isso, atentos a esse apelo de Nossa Senhora: buscar as coisas do alto, buscar o céu. Depois, segunda lição que eu falei, penitência, sacrifício. Ele sofreu muito, mas a graça de Deus nos bastará.
e por fim a oração diária do Rosário. Essas 3 lições, vamos agora professar então a nossa fé católica, dizendo a Nossa Senhora, a Nosso Senhor, que queremos ser seus amigos, que queremos não ser servos, mas amigos, fazendo o que Ele nos manda através da sua mãe. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,